Como fazer dieta? Na igreja, todas as reuniões terminam em comida. Eu sou Ivana Salles, terapeuta e nutricionista, e ensino mulheres cristãs a restaurar a sua autoestima e emagrecer com leveza e propósito. Sejam muito bem-vindas, olá suas maravilhosas! Estamos aqui no nosso Entre as Panelas, esse lugar que vocês encontram essa força adicional para permanecerem firmes no seu autocuidado, porque aqui desistir não é uma opção. Vamos aguardar o Instagram notificá-las que estamos ao vivo para a gente começar a nossa conversa de hoje, do nosso Entre as Panelas. Seja bem-vinda, Miriam. Vamos lá, vamos aguardando você chegando. Vamos chegando devagarzinho para a gente começar. Como fazer dieta? Na igreja, todas as reuniões têm comida. Eu recebi esse comentário em um dos meus vídeos aqui no Instagram e eu tive que trazer para nossa conversa aqui no Entre as Panelas, porque eu entendo totalmente a colocação da Mônica. Realmente, assim, é difícil fazer dieta, não só na igreja, mas em todo lugar, não é verdade? Essa que é a nossa realidade, né? Parece que onde a gente vai só tem comida, né? O mundo gira em torno das comidas e a gente tá ali, né? Orbitando em volta dela também. Então, gente, principalmente quando a gente para e fala assim, agora eu vou cuidar da minha alimentação, vou emagrecer, vou começar uma dieta. Pronto, acabou, né? Parece que a gente ativa o nosso sistema de ativação reticular, ele fica voltado ali para enxergar comida em tudo que é lugar, né? E as pessoas sentem isso, parece que todo mundo vem oferecer comida, onde a gente vai só tem comida, é aquela dificuldade, não é verdade? Né? Uma cliente uma vez falou assim comigo uma vez, Ivana, vou te falar uma coisa, hein? Crente não bebe, mas come que é uma beleza. Oi, Carla, seja bem-vinda, bom dia. E aí ela falou isso comigo, a gente riu muito dessa história, né? Porque no final das contas, gente, vamos lá, acaba sendo um pouco assim também, né? Quando a gente vai para a igreja, realmente assim, a gente vê que isso é uma realidade, porque é um lugar de encontro, é um lugar de confraternização, é um lugar de comunhão. E onde tem comunhão, o que tem junto? Comida, claro, né? A gente tem que comer. E aí, vocês sabem que eu sou católica, né? E eu vou contar um caso pra vocês. Eu fui fazer um retiro uma vez, foi muito engraçado. Um retiro de silêncio. Um retiro do silêncio, né? Como é que você vai para um retiro de silêncio? Normalmente para fazer uma contrição, para diminuir a carne, diminuir o barulho do mundo, para você conseguir se abrir à voz do Espírito Santo, né? Conseguir estar ali naquele momento de mais intimidade, mais escuta, uma escuta mais sensível, uma escuta mais aberta. Ok. Mas aí, eu fui para esse retiro e a propaganda, né? As colaboradoras que estavam ali ajudando no retiro, elas falaram, a propaganda do retiro era justamente essa. Vocês têm que ir, porque a comida de lá, a comida do seminário é maravilhosa, né? Então, eu fui pro retiro e eu cheguei lá, gente, realmente, assim, comidinha caseira, pão de queijo, bolo, biscoitinho, doce de compota, assim, dá água na boca que só de lembrar, sabe? Vão chegando, Leia, Francine, Sandra, vamos chegando, todas vocês, Elisiane. Então, daí nesse retiro, gente, eu cheguei lá, era tudo uma delícia mesmo. Tudo muito bem feitinho, muito gostoso, comidinha mineira, sabe? E aí, haja domínio próprio, né? Haja domínio próprio para resistir. E realmente, assim, na primeira vez que eu fui, eu confesso para vocês que eu exagerei. Assim, eu peguei até a receita do pão de queijo com a menina da cozinha, porque eu falei, gente, eu preciso fazer esse pão de queijo em casa. E assim, olha que era retiro do silêncio, hein? Mas eu saí ali do meu silêncio na surdina, né? Devagarzinho, fui lá pedir a receita para as meninas. Bom, a verdade, assim, eu já fui nesse retiro 3 vezes, tá? E a comida, o que aconteceu? Depois dessa primeira vez, que eu me permiti, né, assim, ceder aquelas gostosuras que estavam ali na minha frente, depois dessa primeira vez, a comida realmente virou pra mim uma batalha durante os outros dois retiros, né, durante esse período de recolhimento que eu escolhi viver. E aí, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês hoje. Por que isso virou para mim uma batalha?
porque eu provei e vi que era muito bom. Então eu abri todos os meus sentidos para aquela comida que estava ali. Não era só o meu olho, o meu olfato, né? Virou o olho, o olfato, o paladar. Então assim, eu fui abrindo os sentidos. Quando a gente experimenta, fica mais difícil dizer não. Vocês concordam comigo? Quando a gente não tocou aquela coisinha gostosa na boca, fica mais fácil dizer não. Então hoje para mim, quando eu vou pro retiro, eu preciso colocar atenção nisso. Porque eu já sei o que eu vou encontrar. E aí eu preciso estar sempre atenta, vigilante, para eu não comer demais. Para eu conseguir fazer certa contrição ali dos meus desejos. E isso é importante porque, gente, quando a gente come demais, a gente consegue prestar atenção em alguma coisa? Não. A gente fica até meio ofegante, né? Com um pouquinho de falta de ar. Vocês já viveram essa experiência de comer além da conta? E ficar ofegante, a gente fica. Imagina você num retiro, tendo que, né, prestar atenção, tá atenta, ofegante. Ou com sono depois do almoço, aquele sono absurdo. Como é que você continua o retiro? Como é que esse retiro vai render frutos ali pra você se você não consegue estar presente? Se você tá cheia de desconforto no seu corpo, com o corpo pesado, sonolento, sem funcionar direito, vocês concordam comigo? Então não dá, né, gente? Então a gente precisa colocar atenção realmente, né? E aí tem o segundo ponto, né? Quando a gente vai no retiro de silêncio, a gente quer diminuir o barulho do mundo, o barulho da carne, para abrir a nossa percepção ao espírito. Se eu tô só pensando na próxima refeição, porque isso acontece, se a gente abre os nossos sentidos, o que a gente vai fazer? A gente vai estar sempre pensando ali na próxima refeição. Qual é a próxima, né? Termina o café da manhã com pão de queijo, bolinho, já pensando na sobremesa do almoço. Aí termina o almoço pensando assim, o que será que vai ter no lanche da tarde? Vocês percebem que a gente muda o foco da nossa atenção, né? Então, a gente precisa, né, nesses momentos, né, quando a gente vai à igreja, quando a gente vai ao culto, quando a gente está num retiro, quando a gente visita o Santíssimo, quando a gente está rezando ali em silêncio na madrugada, a gente precisa realmente estar presente naquele momento. Se a carne está falando mais alto, se os meus desejos ali de comer estão falando mais alto, eu vou conseguir, gente, me concentrar naquilo que é importante, naquilo que é mais importante? Não, porque o foco vai estar onde? Vai estar em mim, no meu estômago, nos meus desejos, né? Então, a gente precisa estar muito atenta a isso, né? Então, você tá lá, né, na igreja, você tá focada você não tá focada na pregação, você não tá focada no assunto da reunião, muitas vezes, você não tá focada ali nas decisões que precisam ser tomadas, no que você precisa ajudar, ou no direcionamento que Deus tem para a comunidade de vocês ali naquele momento, né? Você tá pensando sempre no lanche que vai vir depois. O que a amiga trouxe para compartilhar ali, né? Então, a gente muda o foco. Toda essa oferta de comida, muitas vezes, muitas vezes, acaba distraindo a gente do que importa. E a gente tem que estar muito atenta a isso. Eu gosto sempre de lembrar das bodas de Caná. Porque aquilo era uma festa de casamento, onde todo mundo estava focado em quê? Na festa. Quando você vai numa festa, como que é? Você tá prestando atenção, né, no dono da festa, se ele precisa de alguma coisa, se tá tudo bem com a festa, com a comemoração. Normalmente não, né? Normalmente a gente tá ali prestando atenção, às vezes, no garçom, qual que é a próxima comida que vai chegar, não é assim? A gente, muitas vezes, nesses momentos, né, a gente tá focada na gente. Mas ali nas bodas, tinha uma pessoa que não estava prestando atenção nela e nem na comida que estava passando. Ela estava focada nos donos da festa. E ela se antecedeu. Quando ela viu que surgiu um problema, ela se antecedeu e foi interceder junto a Jesus. Quem é essa pessoa? Nossa Senhora. Né? Maria estava ali realmente em estado de presença e doação de si. Ela não estava ali, tipo, curtindo a festa de maneira displicente e distraída. Não. Ela queria, do fundo do coração dela, que aquilo saísse da melhor forma possível para os noivos, para a família dos noivos. Então, ela pôde perceber que algo estava errado. O vinho tinha acabado.
E antes que aquilo virasse uma vergonha para os noivos, uma vergonha para a família e acabasse com a festa, ela foi junto ao filho e intercedeu. Então, a gente não pode esquecer isso, porque a comida, ela distrai a gente. E muitas vezes a gente deixa de estar na presença do outro, a gente deixa de estar na presença do que importa para focar na comida, na satisfação dos nossos desejos. Aí você pode estar pensando assim, né? Ah, Ivana, mas isso não acontece comigo. Eu consigo rezar e resolver as coisas da igreja, né? Eu nem lembro da comida na hora que eu tô ali. Só quando eu vejo mesmo. Então acabou a reunião da igreja, acabou, né, o momento de oração, aí eu lembro, quando eu vejo comida eu lembro e tá tudo bem. E nesse caso aqui a gente vai pro próximo ponto de reflexão nosso, juntas aqui, tá? O mundo não gira em torno das nossas necessidades. Presta atenção aqui, vou repetir. O mundo não gira em torno das nossas necessidades. Não é assim que funciona. Presta atenção, gente. Não é assim que funciona. Isso parece óbvio. E eu falando aqui, vocês podem estar pensando, é claro, né, Ivana? Não, o mundo não gira em torno de mim. Só que no dia a dia a gente esquece. A gente esquece disso. E aí, né, a oferta no mundo hoje é muito grande. Não adianta a gente achar que porque a gente começou uma dieta ou porque a gente está precisando cuidar da alimentação, que ao redor do mundo tudo vai me favorecer. Não vai. Oi, Polly, querida. Cris, Silvana, vamos chegando. Então, gente, isso não vai acontecer. Não adianta eu achar que porque eu fiz dieta, toda a minha família vai colaborar. Não adianta eu achar que porque eu estou fazendo dieta, o lanche da igreja vai mudar. Não vai. Não vai, sabe? O que acontece? A oferta de comida hoje é muito grande. Né? Comidas palatáveis, gostosas, cheias de açúcar, cheias de gordura. É salgadinho, é pizza, é bolo, é chocolate. A hora que a gente quiser. E em quase todo lugar que a gente vai. Então, gente, quando a gente olha assim, não é só na igreja que isso acontece. Não é. Em quase todo lugar que a gente vai, essa oferta de comida tá aí. Tá aí. Tá aí. Quando não tem, a gente vai lá e compra. A gente vai lá e compra porque o acesso hoje em dia é muito fácil. É muito fácil. Né? Por isso que eu falo sempre que vencer esse impulso de comer, ele é muito desafiador, gente. Né? Vocês têm que olhar para isso e acolher essa dificuldade. Porque é mesmo. As facilidades jogando contra são muitas. Muitas mesmo. Né? Então, se você quer parar de fumar, por exemplo, o que você faz? Você não compra o cigarro. Se você quer parar de beber, você não compra bebida. É mais fácil, sabe? Se você não quer comprar em excesso, você quebra o cartão de crédito. É um pouco mais fácil, sabe? Agora não tem como a gente parar de comer, né? E mesmo que você não compre a comida está em todo lugar. E a gente precisa dela para a nossa sobrevivência, para a gente viver uma vida boa, de qualidade. Né? O nosso corpo, ele precisa de nutrientes. Então, é mais um trabalho da gente se autoeducar, porque estamos aqui entre mulheres adultas, obviamente, né? A criança, a gente que tem que educar ela. Então, a gente que tem que dar esse direcionamento alimentar, inclusive, para a criança. Agora, quando a gente está falando de vida adulta, não, a gente precisa se autoeducar, né? Então, é aprender a conviver com a comida de maneira saudável, né? De uma maneira que você não fique refém das circunstâncias, né? Onde você vai ter comida, você vai sempre, né, colocar o controle da tua vida na mão da circunstância. Não pode, tem hora que a gente precisa tomar uma decisão e tomar uma decisão de autoeducação. Não é porque tem que precisa comer, vocês concordam? Não é assim que funciona, né? E esse é o nosso trabalho, é se autoeducar. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, assim, eu trabalho com internet, né? A minha questão é o celular casa, assim, é muito parecida a situação do uso do celular hoje com a situação da comida. É claro que a comida é uma questão de sobrevivência, mas assim, hoje em dia você consegue imaginar uma vida sem usar um celular?
Principalmente quando o celular está inserido na sua forma de trabalho, de sobrevivência no mundo material. Não tem como, né, gente? E essa relação é muito próxima, né? Como que eu vou simplesmente decidir não usar o celular? Eu não posso fazer isso, eu tenho meus compromissos, inclusive com vocês. Então, não é uma decisão que eu possa tomar. Eu preciso me autoeducar no uso do celular, não tem jeito. É difícil? É, porque eu estou exposta a ele todos os dias. E eu preciso estar aqui com vocês, eu preciso colocar isso aqui para gerar. Então, talvez, assim, muitos de vocês chegaram há pouco tempo, vocês não tenham percebido isso ainda. Mas quem tá aqui mais tempo sabe que muitas vezes eu posto pouco nos stories, ou eu dou uma sumidinha dos stories também. Por que eu faço isso, gente? Porque me atrapalha demais. Tô sendo muito honesta com vocês, assim. Me atrapalha demais, eu fico dispersa. Eu não consigo ler, eu não consigo estudar. Eu tenho dificuldade para trabalhar quando eu tô muito tempo no celular. Então, eu trabalho como? Eu trabalho escrevendo, eu trabalho estudando e eu trabalho atendendo pessoas. Eu não posso me dar o luxo de simplesmente estar distraída. Vocês concordam comigo? Eu não posso fazer isso, porque é o meu compromisso com vocês. Então, muitas vezes eu preciso me desconectar daqui e não é fácil, tá, gente? O pensamento fica acelerado, a gente fica dispersa. Mas muitas vezes eu preciso me afastar um pouquinho daqui para conseguir entregar o meu melhor para vocês. Eu preciso fazer isso, tá certo? Por quê? Porque o mundo não vai mudar para me ajudar. Não vai, eu preciso me adaptar. E vocês precisam fazer isso com relação à comida, né? Não é porque tem comida onde a gente vai que a gente precisa comer. Não, não é. Né? Por quê? Porque a gente tem que entender que a gente precisa conseguir hierarquizar na nossa vida. E muitas vezes dar dignidade ao seu corpo, cuidar do seu corpo, você está cuidando da sua alma também. E isso é muito libertador. Você fala assim, eu não preciso comer. É um processo assim, de autoeducação que faz com que a gente encontre a nossa liberdade. Você não tem que comer. Tá certo? Né? E outra coisa, se você quiser comer, tudo bem também. Tá? É um momento de confraternização. É o que eu falei com vocês, né? A gente tá na igreja, é um momento de comunhão. Então, nosso Senhor quer que a gente partilhe, que a gente esteja nesses momentos de comunhão. Mas não que isso custe você não trazer dignidade para o teu corpo. Tem que estar dentro de uma reta ordem, gente. Aí você tem que pensar e refletir realmente. Eu preciso comer em toda reunião. Eu preciso comer sempre que a comida está ali acessível. Dá para eu levar alguma coisa saudável? Isso vale para o trabalho também, vale para as reuniões de família. Quando estiver com as amigas. Eu posso levar alguma coisa saudável para partilhar? De repente, sair da caixa, inovar um pouquinho, levar uma salada de frutas, levar um iogurte, levar uma torta salgada, um sanduíche natural. Existem outras opções, que talvez vão te dar um pouquinho mais de trabalho, vão te custar um pouquinho mais ali de organização, talvez sim. Mas a gente tem que aí ampliar o nosso imaginário para resolver isso, sabe? Porque quando você toma uma decisão de se cuidar, você tem que absorver também a nova circunstância. Aquilo que o processo vai te exigir. E exige um pouquinho mais de organização. Exige um pouco mais de renúncia. Tá certo? Você pode escolher algo que seja mais leve dentro das opções que você tem ali. De repente um salgado assado em vez de fritura. Você abre mão do doce. Você consegue tomar ali, de repente, um refrigerante ou um suco zero que não tem açúcar. Tudo isso vai ajudando no processo de vocês. Guarda isso. Sempre dá para escolher melhor. Sempre, gente. Onde você estiver, sempre vai dar para você fazer uma escolha um pouquinho melhor, sabe? Não ceder completamente ao ambiente. Sempre vai dar para você abrir mão de alguma coisa. Escolher uma coisa um pouquinho melhor do que a outra. Por exemplo, eu falei pra vocês que eu fiz esse retiro 3 vezes, Nesse último retiro que eu fui, o que eu fiz? Eu decidi fazer abstinência de doce durante o retiro. Eu falei assim, não, nesse retiro aqui eu não vou comer doce. Foi fácil? Não foi, gente.
Não foi, principalmente porque eu sei lá quando eu vou voltar pra lá pra fazer retiro de novo e poder comer aquelas coisas gostosas. Mas o mais importante é que eu consegui me concentrar naquilo que realmente importava, sabe? Eu não fiquei ali sempre esperando a próxima refeição. Então, eu queria que vocês guardassem isso dentro de vocês. Não importa o que tem no entorno, você sempre vai ter escolha. Não abram mão de tomar posse da própria vida de vocês e exercer a sua liberdade escolhendo aquilo que é melhor para você. Tá certo? Se fez sentido para vocês, compartilhe esse vídeo aqui com uma amiga e também deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber que você passou por aqui. Um beijo grande, fiquem com Deus e ao trabalho.